Me diz uma coisa. Você já viu uma mulher entrar em um lugar e de repente tudo mudar? As conversas diminuem. Algumas pessoas se ajeitam na cadeira. Outras desviam o olhar. E ninguém entende exatamente o que aconteceu. Mas todo mundo sente. Ela não sorri demais. Não exibe o corpo. Não fala alto. Mas carrega um tipo de presença que incomoda quem vive de aparência. E que encanta quem tem profundidade. Essa mulher não entra. Ela chega. E quando chega, mesmo em silêncio, parece que algo invisível arrasta os olhares. Não porque ela tenta, mas porque ela é. E por muito tempo, ela se perguntou o que havia de errado com ela. Porque onde ela passava, ou a colocavam num pedestal, ou a julgavam sem motivo, ou tentavam diminuir a intensidade que vinha no seu olhar, como se aquilo fosse demais. Ela sentia que assustava, mas não era por ser rude, era por ser inteira. E é aí que tudo começa a mudar. Quando ela para de tentar parecer mais leve, mais agradável, mais moldável, e começa a aceitar a presença que carrega, a energia que entra antes dela, a profundidade que não cabe em laços rasos. Tem mulheres que não nasceram para agradar, elas nasceram para transformar. Mas antes de serem a força que inspira o mundo, elas foram um incômodo que muitos tentaram apagar. Porque presença verdadeira não é algo que se escolhe ter, é algo que se revela. Ela nasce do silêncio, da dor que virou maturidade, do abandono que virou discernimento, do trauma que virou critério. Essa mulher não se tornou forte por acaso. Ela se tornou assim porque não teve outra escolha. E ao invés de endurecer, ela aprofundou. Ao invés de gritar, ela silenciou. Ao invés de correr atrás, ela parou. E foi nessa pausa que tudo mudou. A pausa entre ser o que os outros esperavam e ser o que a alma gritava há anos para ela ser. É nessa pausa que nasce a presença. Não aquela presença que se mede com curtidas, com corpos moldados, com falas ensaiadas, mas a presença que se mede no incômodo que provoca, no respeito que impõe sem dizer uma palavra, no desconforto que desperta nos frágeis e na admiração que desperta nos que estão prontos. Essa mulher pode ter a beleza que for, mas o que hipnotiza não é o que se vê, é o que se sente. É aquilo que não se consegue explicar, mas que ninguém esquece. Ela assusta os fracos porque não sorri à toa. Não diz o que querem ouvir. Não tenta caber em lugar nenhum. Ela encanta os fortes porque carrega a verdade, porque olha nos olhos, porque não se esconde nem quando está vulnerável. E isso é raro. Carl Jung dizia que a verdadeira individuação começa quando a alma não suporta mais ser domesticada. E essa mulher é o reflexo disso. Ela foi domada por muito tempo. Escondeu suas visões, minimizou seus sonhos, calou seus pressentimentos, se moldou para caber, se apagou para ser aceita. Até que um dia parou. Parou de correr. Parou de se desculpar por sentir tanto. Parou de se encolher quando sentia que era demais. E nesse dia, ela voltou para si. Não foi bonito. Não foi fácil. Foi solitário. Porque quando uma mulher volta para si, ela também se distancia de muita gente. Muitas pessoas que estavam ali não pela essência dela, mas pela versão adestrada que ela oferecia. Ela deixou de aceitar convites vazios, desfez laços que só ocupavam espaço e começou a cultivar algo muito mais raro do que companhia. Presença, a dela. Ela aprendeu a entrar nos próprios vazios e, ao invés de preencher com distrações, ela preencheu com verdade. Começou a se perguntar: o que me emociona de verdade? O que me silencia por dentro? O que me expande? E aí ela mudou. Mudou o tom da voz. Mudou o jeito de se vestir. Mudou o que tolera. Mudou a forma como se olha no espelho. Não porque quis parecer diferente, mas porque se lembrou de quem sempre foi. Essa mulher não precisa ser perfeita. Ela é cheia de nuances. Tem dias em que a tristeza ainda visita. Tem momentos em que se sente vulnerável. Mas agora, ela sabe que tudo isso faz parte. Ela não luta mais contra quem é.
E isso é presença. É saber que o silêncio também fala, que o corpo tem memória, que o olhar não mente, que nem toda conexão precisa de palavra. É entrar num lugar e não precisar dizer nada. É sentir que a energia dela já se apresentou antes da boca abrir. É perceber que ela carrega histórias, não como feridas expostas, mas como cicatrizes sagradas. Ela não quer impressionar, quer inspirar. Ela não quer provar nada, quer ser sentida. Ela não quer multidão, quer presença. E sabe o que é mais bonito nisso? É que mesmo sem buscar, ela começa a atrair. Porque a mulher que não grita para ser notada é lembrada com mais força. A mulher que não se oferece é honrada. A mulher que não corre atrás é respeitada, não porque joga, mas porque se escolheu. E quando uma mulher se escolhe com verdade, ela vira critério até para quem achava que nunca se encantaria com silêncio. Se alguma parte de você se reconheceu até aqui, se sentiu algo estranho no peito, uma lembrança, ou até mesmo uma vontade de voltar para si, talvez essa mulher já esteja aí dentro, dormindo sob camadas de esforço, de culpa, de performance. E tudo o que ela espera é que você pare de se distrair e finalmente a escolha. Porque presença não se constrói do lado de fora. Ela nasce quando a alma para de fugir de si. Se isso fez sentido para você, se alguma parte dessa verdade te encontrou onde nem você sabia que precisava, aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente não fala de empoderamento vazio, a gente fala de alma. E alma não mente. Tem uma hora na vida em que ela para de pedir. Não pede mais atenção, não pede mais cuidado, não pede mais respeito. Não porque não queira, mas porque entendeu que o que é verdadeiro não se suplica. Ela já se desgastou muito tentando ensinar alguém a valorizá-la. Já gritou por atenção em silêncio, com atitudes, com entregas, com uma doação que parecia infinita. Já cedeu quando não devia. Já se calou quando queria falar. Já sorriu para não assustar. Já chorou escondido achando que o problema era intensidade demais. Mas agora, ela não tem mais energia para se moldar, porque entendeu. Quem se incomoda com sua presença, na verdade, só estava confortável com sua ausência. E quando essa ficha cai, não tem mais volta. Ela começa a perceber quem só aparecia quando precisava, quem só elogiava quando queria algo em troca, quem só se aproximava quando havia frágil, porque não sabia lidar com ela forte. Ela olha para trás e entende que por muito tempo confundiu afeto com apego. Confundiu atenção com presença, confundiu desejo com entrega. E agora, ela filtra, ela começa a olhar nos olhos com mais calma, a prestar atenção no que a energia está dizendo, a confiar no corpo, não só nas palavras. E isso assusta muita gente, porque a mulher que desenvolve presença deixa de ser controlável. Ela já não se emociona com discurso bonito, não se impressiona com aparências, não acredita mais em promessas sem atitude. Ela escuta com o corpo, com a alma, com a vibração que sente antes mesmo de saber o nome da pessoa. E por isso ela se afasta, não por arrogância, mas por sabedoria. Ela entende que não precisa mais se convencer a permanecer onde não é vista. E se ver, para ela, virou o mínimo. Agora o critério mudou. Ela não quer alguém que a salve, quer alguém que caminhe ao lado, não quer alguém que a distraia da dor, quer alguém que tenha coragem de tocá-la com verdade. Ela prefere a solidão a um amor barulhento e vazio. Prefere um dia sozinha a uma semana fingindo que está tudo bem. E isso confunde, porque por fora ela parece calma, mas por dentro ela está atenta. Ela sabe quando a energia pesa, quando o ambiente suga, quando a conversa machuca, quando a presença do outro desorganiza o que ela levou anos para reconstruir. E ela não negocia mais isso. Pode até ter momentos de saudade, mas não volta, porque lembra o quanto custou estar em paz. E para ela, paz virou herança. Tem quem ache exagero, tem quem chame de frieza,
Tem quem diga que ninguém é suficiente para ela, mas a verdade é que ninguém precisa ser, porque ela já se tem, e isso basta. Agora, ela só quer alguém que traga leveza, não peso, presença, não teste, cuidado, não confusão. E quando não encontra, ela segue. Segue com a mesma paz, com o mesmo passo firme, com a mesma certeza de que quem quiser ficar vai precisar entender o que a alma dela exige, porque a presença dela não é brinde, é altar, e em altar não se pisa com pressa. Ela já não entrega o coração para qualquer toque, já não expõe a alma para qualquer curiosidade, já não se rasga em troca de elogios vazios. Ela já se rasgou inteira, sozinha, e se costurou com coragem. Por isso, hoje, qualquer aproximação que venha sem verdade, dói. Dói porque desrespeita algo sagrado, o caminho que ela fez para se tornar quem é. Carl Jung dizia que não se cura o que não se encara. E essa mulher encarou tudo: o abandono, o silêncio, o desprezo disfarçado de amor, a comparação constante, a vergonha de ser quem é, a culpa de sentir demais, a vergonha de não ser fácil. Ela sentiu tudo e, mesmo assim, escolheu continuar, mas de outro jeito, não mais gritando para ser aceita, agora silenciando para ser sentida. Ela descobriu que quem precisa falar o tempo todo não suporta o próprio vazio e que sua presença não precisa de som para ser notada. Precisa de verdade. Tem dias em que ela ainda duvida, ainda sente vontade de voltar a caber nos espaços antigos. Mas basta um minuto naquele lugar e o corpo avisa: não é mais aqui. Porque quando ela se reconstrói, o corpo dela se torna bússola, a intuição vira guia, a energia vira idioma, e quem não fala essa língua não permanece. Ela já não implora, já não explica, já não tenta mostrar o quanto merece. Ela apenas é, e isso basta para quem está pronto, e assusta quem ainda vive fingindo. Ela é presença, e a presença dela é crua, sem molduras, sem legendas, sem maquiagem emocional. Ela aparece como é, com a calma de quem já se escondeu demais, com a firmeza de quem já se perdeu tentando agradar, com a doçura de quem agora sabe: amor sem verdade não vale o risco. Se alguém perguntar por que ela se afastou, ela não responde, porque entende que a resposta mora na ausência. Se alguém disser que ela mudou, ela sorri, porque sabe que mudou mesmo, e isso foi salvação. Ela já não cabe nos mesmos lugares, porque agora carrega a própria casa dentro do peito, e não é qualquer um que entra. Essa mulher não virou pedra, ela só parou de se quebrar, não virou fria, só aprendeu a não se consumir por qualquer calor falso. Não ficou distante, só entendeu que a presença dela precisa de solo fértil, e quando encontra esse solo, ela floresce. Mas até lá, ela segue, com passos conscientes, com a alma limpa, com o peito aberto, mas protegido, porque ela não se fecha para o mundo, ela se filtra, e se isso assusta alguém, ela entende, porque quem nunca se olhou de verdade vai sempre temer quem se olha com coragem. Ela não força laço, não corre mais atrás de quem não vibra na mesma frequência, não insiste onde a energia não flui, porque entendeu que conexão de verdade é mútua. Ela já viveu o suficiente para saber que quando precisa convencer alguém a ficar, já não é amor, é desgaste. E por isso agora ela observa. Ela repara mais no silêncio do que nas palavras, presta mais atenção nos gestos do que nas promessas, e sente mais pela energia do que pela intenção. Ela já foi aquela que esperava mensagem, que esperava convite, que esperava reciprocidade onde só existia conveniência. Já foi aquela que dava desculpas por quem não se doava, que interpretava a ausência como timidez, que chamava de profundidade o que na verdade era só inconstância emocional. Mas agora, ela não mente mais para si. Ela sabe quando alguém só está ali por carência, quando o sinto sua falta vem sem presença, quando o estava pensando em você vem depois de dias sumido. Ela sabe, e por saber,
Ela se poupa. Ela entende que nem todo mundo vai estar pronto para a profundidade, que nem todo mundo vai ter maturidade para lidar com alguém que sente com verdade. E ela não julga, mas também não se deixa ser usada como muleta afetiva. Ela quer presença que sustenta, vínculo que constrói, amor que não confunde. E se não for isso, ela prefere o silêncio. Um silêncio que antes doía, mas agora cura. Que antes parecia rejeição, mas agora é proteção. Porque estar sozinha nunca foi o problema. O que doía era estar mal acompanhada. Hoje, ela se sente em paz, mesmo em silêncio. E esse silêncio passou a ser espelho. Espelho para outras mulheres. Espelho para quem convive com ela. Espelho até para quem a perdeu e só depois entendeu o que significava sua presença. Ela virou referência, mesmo sem querer. Aquela que não se apressa, que não se explica, que não implora, mas que transforma qualquer lugar só por estar ali inteira. Alguns a admiram, outros a julgam, muitos a temem, poucos a acompanham, porque presença exige coragem. Ela não pede companhia, mas quando chega, todos notam. Ela não pede respeito, mas ninguém ousa tratá-la como antes, porque ela emana um tipo de energia que desarma os superficiais e eleva os verdadeiros. Ela inspira, mesmo sem intenção, porque há algo nela que provoca um tipo raro de desconforto, o de quem percebe que nunca se olhou com a mesma profundidade com que ela se olha agora. E esse é o maior dom que ela carrega: fazer com que quem a observa perceba o quanto está vivendo na superfície. Ela já não precisa ensinar, ela apenas é. E isso basta para causar revoluções nos outros. Algumas amizades se afastam, não porque houve briga, mas porque ela cresceu. E nem todo mundo consegue segurar a mão de alguém que não se arrasta mais. Alguns parceiros se perdem, não por falta de amor, mas porque amor sem consciência vira peso. Ela não aceita mais amor distraído, amizade interesseira, presença parcial, e isso a torna um filtro. Quem se aproxima, se revela. Quem fica, se compromete. Quem não sustenta, se afasta por conta própria. Ela não força mais laço nenhum, porque agora só permanece o que é compatível com sua paz. E essa paz que ela carrega não foi dada, foi conquistada pelo cansaço, pelas noites mal dormidas, pelas relações que pareciam promissoras, mas só deixavam cansaço, pelas amizades que só existiam enquanto ela cedia, pelas conversas onde só ela se escutava. Ela cansou, e quando cansou, silenciou. E nesse silêncio encontrou o que ninguém conseguia oferecer: acolhimento. Ela se deu o que buscava nos outros. Se abraçou quando o mundo virou as costas. Se levantou com as próprias mãos. E hoje, olha para tudo isso com gratidão. Porque entendeu, a mulher que você se torna depois de se reconstruir sozinha, ninguém mais derruba. Não porque ela ficou invencível, mas porque aprendeu a não negociar o que sente. Ela pode até amar, mas não se abandona. Pode até cuidar, mas não se esvazia. Pode até se entregar, mas só onde a troca. E isso a torna rara. Porque num mundo onde todo mundo corre, ela para. Onde todos gritam, ela silencia. Onde todos querem ser vistos, ela se vê. E a presença dela se tornou, aos poucos, um convite. Um convite para quem tiver coragem de olhar para dentro também. Porque quem se aproxima dela não consegue mais fingir que vive bem na superfície. Ou mergulha, ou afasta. Mas não tem mais meio termo. Ela não se desculpa por isso. Porque não vive mais para ser compreendida. Vive para ser verdadeira. E a verdade tem um preço. Afasta quem não está pronto. Mas também tem um dom. Atrai o que é real. Se alguém chega até ela agora, é porque foi chamado pela vibração, não por carência. E essa diferença muda tudo. Ela não precisa mais perguntar: o que você quer de mim? Porque a presença dela já filtra antes mesmo da resposta. Ela sabe que há um novo ciclo se formando, que novas conexões virão, mas que agora só ficará o que tiver raiz, que novas histórias nascerão, mas que só germinam onde houver verdade.
E ela não tem pressa, porque agora entende que o tempo que passou se machucando foi o mesmo que a ensinou a se escolher. Hoje, ela se senta à mesa do próprio coração com lugares reservados. Um para ela e outro só para quem souber chegar com alma limpa. O resto, ela deixa passar. Porque presença para ela não é sobre ocupar um espaço. É sobre honrar o que aquele espaço significa. E o espaço que ela ocupa agora é sagrado. Tem uma hora em que tudo ao redor começa a mudar. Não porque ela passou a buscar mais, mas porque ela finalmente parou de se perder. Quando uma mulher se reencontra, o mundo sente. As conversas mudam, as prioridades se realinham. Os caminhos que antes pareciam confusos se tornam óbvios. As respostas que ela tanto procurava simplesmente chegam. Ela não precisa mais correr atrás de amor, de aprovação, de atenção, de oportunidades, porque agora tudo nela vibra coerência. Ela está em paz com quem se tornou, e essa paz vira imã, um imã silencioso, mas poderoso, que atrai o que tem raiz e repele o que só tinha aparência. Ela já não aceita o que só parece. Agora, ela exige o que é, e essa exigência não vem da arrogância, vem da maturidade, de quem já não tem tempo, nem disposição para mais do mesmo. Ela não se impressiona com promessas, ela observa ações, ela sente intenções, ela lê no olhar o que o outro ainda nem teve coragem de admitir. E por isso, tudo começa a se organizar. As pessoas certas começam a aparecer. Não aquelas que chegam em cima da hora pedindo espaço, mas as que chegam antes, oferecendo respeito. Gente que não teme a profundidade dela. Gente que não se assusta com a firmeza que ela carrega. Gente que não quer distração, quer verdade. E isso é novo, mas não é assustador. É leve, é simples, é compatível com o que ela se tornou. Porque agora, ela já não se adapta, ela se permite. Ela não se convence mais com qualquer argumento. Porque agora, o corpo avisa. Se algo pesa, ela respeita. Se alguém força, ela recua. Se um lugar a suga, ela se retira. Sem drama, sem discurso, sem precisar provar nada para ninguém. Essa mulher já viveu a confusão de chamar intensidade o que era só desequilíbrio. Já chamou de paixão o que era apego. Já confundiu carência com conexão. Mas agora, tudo nela vibra discernimento. Ela se olha no espelho com ternura, se trata com respeito, e isso começa a se refletir no externo. Ela atrai pessoas que a enxergam, não por aquilo que ela pode oferecer, mas por quem ela é, mesmo quando não está tentando agradar. Ela atrai situações onde pode ser inteira, e não mais aquela que está sempre segurando a barra. Ela atrai relações que têm fôlego, que sustentam silêncio, que não se assustam com a presença densa que ela carrega. E isso muda tudo, porque agora ela não se vê mais como demais. Ela se vê como suficiente. Ela parou de se perguntar, será que sou muito intensa? E começou a se perguntar, será que essa pessoa tem profundidade para me acompanhar? Ela inverteu a lógica, e essa inversão trouxe liberdade. Liberdade de não se moldar, de não se diminuir, de não precisar fazer caber. Ela não mede mais os próprios sentimentos para ser aceita, porque sabe que a intensidade dela é bênção, para quem consegue receber. E para quem não consegue, ela deseja sorte. Ela já não deseja mais convencer ninguém. Ela deseja que cada um se encontre, como ela se encontrou. E o mais bonito é que, nesse novo espaço de vida, ela começa a inspirar. Não de forma forçada, não tentando dar exemplo, mas sendo o exemplo vivo de que é possível sim estar bem sozinha. É possível sim não se abandonar mais. É possível sim construir uma vida alinhada sem implorar amor pelo caminho. Ela começa a viver dias mais leves, começa a rir com mais facilidade, a sentir prazer nas pequenas coisas, a ocupar os próprios domingos com silêncio bom, a dormir em paz, não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente está verdadeiro. Ela se reconcilia com a solitude,
E essa reconciliação muda o tom da voz, o jeito de andar, a forma como ela olha o mundo. Quem cruza com ela agora sente algo diferente. Não é sedução, não é performance, é presença. Presença de quem já caiu e não tem vergonha. Presença de quem já gritou, mas agora escolhe o silêncio. Presença de quem já mendigou, mas hoje transborda. E sabe o que mais acontece? Ela começa a prosperar, porque quando a alma encontra paz, o corpo acompanha. A criatividade volta, o brilho no olhar reaparece, a coragem para recomeçar se fortalece. Ela começa a dizer sim para projetos que tinha deixado de lado, a vestir o que gosta e não o que esperam, a falar com mais firmeza, sem medo de ser muito. Ela começa a se autorizar, a se amar nas marcas, a se cuidar com gentileza, a sonhar de novo, mas agora sem pressa, sem ilusão, sem mendigar plateia. Ela só quer viver algo que esteja à altura da mulher que ela se tornou. E se não vier, ela continua. Não amarga, não endurece, não desacredita. Ela apenas segue, porque agora sabe o que é dela. Não exige esforço desumano. Não coloca dúvida onde deveria haver paz. Não a faz se questionar por querer respeito. E tudo isso começa a se refletir em suas escolhas, nos ambientes que ela frequenta, nos vínculos que ela nutre, na energia que ela emana. Ela não precisa mais controlar nada, porque agora confia que a vida traz, que o universo responde, que a vibração dela seleciona, que a paz dela filtra. E nesse espaço, ela atrai tudo o que carrega a mesma frequência. Autenticidade, consciência, leveza, presença real. A mulher que um dia se arrastou por atenção, hoje caminha com dignidade. E é por isso que agora ela não aceita menos. Não por orgulho, mas por merecimento. Porque sabe o que vale. E mais do que isso, porque agora sente o que vale. E quando uma mulher sente quem é, ninguém mais consegue convencê-la do contrário. Ela não se trancou. Ela só aprendeu a manter a porta fechada para quem não entra com verdade. Durante muito tempo, ela confundiu abertura com entrega total. Confundiu amar com se perder. Confundiu presença com obrigação. Hoje ela entende. Nem todo mundo merece atravessar a fronteira entre a aparência dela e o que ela realmente é. Não é sobre rejeitar, é sobre preservar. Ela não endureceu. Mas agora, ela exige reciprocidade. E isso muda tudo. Ela ainda sonha, ainda sente, ainda deseja se conectar profundamente. Mas só onde há espaço para ser inteira. Ela não aceita mais ser uma metade conveniente. Ela não aceita mais vínculos que sugam. Ela não aceita mais elogios que vêm com intenção escondida. Ela aprendeu a identificar o que é toque e o que é invasão. O que é presença e o que é vício. O que é amor e o que é dependência disfarçada. E isso não a fez menos afetiva. Fez dela alguém que ama melhor, com mais maturidade, com mais consciência, com mais critério. Ela não tem mais medo da palavra não, porque já entendeu que um não bem colocado é também um ato de amor próprio. Ela não se sente culpada por escolher a si mesma, porque já se abandonou demais tentando merecer o outro. E o que mais dói, ela já curou sozinha. Ela já ficou dias sem saber o que fazer com a própria dor. Já chorou em silêncio pedindo para ser notada. Já se entregou inteira esperando que alguém reconhecesse. Mas quando percebeu que a única pessoa que sempre esteve ali era ela, algo dentro dela se reorganizou. E hoje, ela vive diferente, sente diferente, escolhe diferente. Ela pode até desejar alguém ao lado, mas jamais permitirá que esse alguém a afaste de si mesma, porque agora ela carrega um templo dentro do peito, e esse templo foi construído com esforço, noites difíceis, limites aprendidos na dor, e quem quiser entrar, vai precisar respeitar esse espaço. Não é arrogância, é cuidado. Ela não testa ninguém, ela apenas observa, porque entendeu que energia não mente. Ela não se emociona mais com discursos, ela repara no tom. Ela não se encanta com gestos grandiosos.
Ela observa a constância. Ela não se apega ao que é intenso. Ela confia no que é leve. Essa leveza virou critério. Ela já viveu relacionamentos que pareciam fogos de artifício, mas que só deixaram fumaça. E hoje ela quer lareira, fogo que aquece e não queima. Ela se recusa a voltar para o que a encolheu, para pessoas que não souberam segurá-la, para laços que só existiam enquanto ela se sacrificava. Não por mágoa, mas por clareza. Ela não nega o que viveu, ela honra, porque tudo o que passou construiu a mulher que ela é agora. E essa mulher agora tem critérios. Não precisa que alguém seja perfeito, mas precisa que seja verdadeiro. Não quer alguém que a impressione, mas alguém que a inspire. Não espera o amor que se vê nos filmes, mas aquele que é real mesmo nos dias difíceis. Ela entende que relações sólidas não são feitas de promessas, mas de práticas pequenas que revelam cuidado. E por isso, ela observa. Ela observa quem pergunta como ela está e escuta-te a resposta. Quem se aproxima e permanece. Quem fala e sustenta. E quem não sabe fazer isso, ela deixa ir. Sem mágoa, sem ironia, sem necessidade de explicação. Porque agora ela não vive mais para ser entendida. Ela vive para ser leal ao que sente. Ela se cuida, se protege, se acolhe. E esse movimento interno não fecha a porta para o amor. Abre espaço para que ele entre do jeito certo. Ela quer caminhar ao lado de alguém, não atrás nem à frente. Ela quer presença, não vigilância. Ela quer troca, não cobrança. Ela quer segurança emocional, não controle. E se isso ainda não apareceu, tudo bem. Ela aprendeu a esperar, mas não com ansiedade, com confiança. Porque sabe que o que for de verdade virá com paz. Hoje ela enxerga os testes emocionais disfarçados de intensidade. Vê os jogos de aproxima e afasta. Identifica os que elogiam demais para seduzir, mas que somem quando ela começa a mostrar quem realmente é. E ela não se confunde mais com isso, porque agora ela conhece a si mesma. E quem se conhece não aceita qualquer toque, não se entrega por qualquer gesto, não se apega por qualquer presença. Ela tem filtro, tem critério, tem estrutura. E isso assusta quem queria alguém para moldar, para controlar, para manipular com pequenos gestos de afeto intercalados com confusão emocional. Mas quem é forte se encanta, porque só os fortes amam mulheres livres. Só os maduros entendem a leveza de quem já não quer ser salva, quer ser somada. Só os inteiros reconhecem o valor de alguém que já se curou em silêncio. Essa mulher agora é estrada, é pouso, é silêncio sagrado, é abraço que não prende, é olhar que não implora, é presença que não força, é amor que não pesa. E se alguém quiser caminhar com ela, vai precisar vir com passos firmes, com intenções limpas, com mãos que não tremem diante da verdade. Porque o que ela carrega agora não é beleza, é presença. E essa presença encanta os fortes e assusta os fracos, porque ela não precisa de palco, ela precisa de verdade. E se isso ecoou em você, é porque essa mulher talvez já esteja aí dentro, esperando apenas que você pare de pedir permissão e comece a ocupar o próprio espaço, com amor, com consciência, com firmeza e com toda a presença que sempre foi sua, mesmo quando não sabiam ver.